O vereador da cidade de Tubarão, Felipe Tesman, vai nos falar um pouquinho sobre seu projeto para 2024. Felipe, que conseguiu uma eleição na garra, a gente pode dizer assim, há 3 anos, né? Uma eleição em que ele não gastou um centavo de dinheiro público, e ele está conosco aqui para falar um pouquinho sobre o seu projeto em 2024. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Nilton Carlos Veronese, e também cumprimentar aí todas as pessoas que estão nos acompanhando, e também de maneira especial cumprimentar aí o nosso ator global aí também, global, que hoje não está presente, mas também faz parte aqui do programa e hoje não está em outra rádio aí hoje, hoje, cobrindo as férias de outro jornalista, e agradecer pela oportunidade de estarmos aí compartilhando aí um pouco da nossa trajetória e os projetos futuros. Ô Felipe, tu veio numa pegada a campanha do Felipe, eu acompanhei, né? Ele veio numa pegada que ele, o irmão dele, eles não tinham nem plotagem de carro, né? Vocês pintavam com uma tinta o vidro dos seus apoiadores. Foi uma campanha bem franciscana, né? Esse ano, a tua ideia é fazer algo parecido? Nós vamos trabalhar, Niltinho, mais ou menos nessa linha, né? Que é a linha que a gente já conseguiu aderir aí um bom número de participantes, de pessoas que nos apoiaram, e nós vamos trabalhar mais ou menos nessa linha também. Por quê? Porque a gente acredita que a pessoa tem que fazer a sua votação, a sua escolha conscientemente, e através e agora nós temos sim, né, serviços prestados, temos o nosso mandato, temos atuação. Então acredito que muitas pessoas que não nos conheciam, e eu também sempre digo assim, Nilton, que a minha maior campanha, a maior publicidade que eu tive foi no dia da eleição, ali por volta de 11 da noite, quando o meu nome foi divulgado como eleito, porque muitas pessoas, devido como a gente fez a campanha, a gente não conseguiu atingir um grande número assim de pessoas, mas, né, conseguimos os votos para a eleição, mas muitas pessoas não sabiam que eu era candidato na época. Então a gente vai trabalhar mais ou menos nessa mesma linha também nesse próximo ano agora, nesse ano que estamos, né? Show de bola. Ô Felipe, tu é um cara, tu é empresário, né? Tu começou a ganhar espaço na sociedade, tu e teu irmão com as empresas, o ramo mecânico, né? Sim, peças e tal. E tu sabe que a coisa dentro da vida privada e da coisa pública, elas são bem diferentes, né? No poder público as coisas são travadas. Uhum. Isso não te irrita um pouco no trabalho? Não é meio chato tu ter que, toda a vida por uma coisa simples, tem que passar por um transtorno desgraçado, dar uma volta gigantesca para que ela seja resolvida? Sim, realmente são situações bem diferentes, né? E na questão pública a gente vê às vezes situações simples que acabam se tornando, como se diz na linguagem popular, um cavalo de batalha. E às vezes, e muitas vezes, né, elas acabam, isso acaba prejudicando o cidadão lá na ponta, às vezes por questões simples, questões de comunicação, questões de encaminhamentos que são feitos e às vezes demoram para se ter uma resposta. E nesse sentido eu acredito que aí, como na coisa pública, tudo que vai ser feito tem que estar na lei, nós temos que aí, como legisladores, aperfeiçoar a legislação e colocar, né, os pingos nos is de situações que ficam assim muito soltas, muito pela vontade de alguma pessoa fazer ou não, e a gente tem que levar isso para a legislação, que esse que é o trabalho do vereador, né? Então nós temos situações aí, Nilton, ao longo dos anos que foram sendo aperfeiçoadas. Por exemplo, eu vou dar uma situação aqui, há anos atrás se discutia aqui no nosso município, por exemplo, aí há 15 anos, 20 anos atrás, sobre votação secreta, né? Não se sabia em quem o vereador o que ele estava votando lá nas pautas da sessão. Então isso foi um avanço. Nós tivemos aí, por exemplo, antigamente existia muito essa situação, fala com o vereador que ele vai me passar na frente lá do exame, vai me passar na frente lá da consulta. Então isso hoje existe uma legislação, existe um controle do Ministério Público que regulamenta essa situação. Então, da mesma forma, tem outras situações que nós também precisamos de um maior controle para que não haja nenhum favorecimento e de maneira também que se entenda o que está acontecendo na administração pública, né, trazendo mais transparência e principalmente prestando um melhor serviço ao cidadão. Ô Felipe, mas ainda assim, né, eu
sempre gosto de fazer alguns levantamentos de custos de alguns órgãos do poder público, ainda assim, por mais que seja um poder independente, por mais que eu reconheça a importância do legislativo, né? É muito caro, né? É caro. É muito caro demais. Sim. Não pode a Câmara de Tubarão gastar 12 milhões de reais no ano, né? Niltinho, eu faço contas. Na realidade, politicamente, às vezes vai se discutir, não, tá ok, tá bom, mas nós temos que fazer contas e comparativos. E é isso que eu procuro fazer. E nesse sentido, Santa Catarina tem 13 municípios que tem mais de 100 mil habitantes. E Tubarão está entre eles, é o último município, né, que tem aí 110 mil habitantes. E eu faço a comparação com o orçamento. Por exemplo, a lei, a Constituição permite que municípios do nosso porte, eles gastem até 6% do orçamento, né, do valor total do orçamento, com o legislativo, com os trabalhos legislativos. Mas fazendo uma conta desses 13 municípios aqui do estado... Não tinha 14 municípios, não dá para pegar um com 99 mil? 12,5 então. 12,5. 12,9. Então, assim, desses municípios, então, Tubarão gasta 2%. E nós temos municípios que gastam 0,8. Então, assim, apesar de a lei permitir ir até 6, mas tem que se fazer a conta. Então, essa é uma conta que eu faço. Então, nesse sentido, eu acredito que nós podemos... Tubarão é o único que gasta 2? É um dos que gasta mais, que chega a quase 2% do orçamento. Vou pegar um exemplo aqui, Chapecó, gasta 0,8% do orçamento. Jaraguá do Sul gasta menos de 1%. A Câmara de Brusque, que sempre é uma Câmara aí muito comentada, ela gasta em torno de 1% também. Então, se nós fôssemos gastar 1% nas nossas contas, nós teríamos que gastar em torno de 6 a 7, entendeu? Sim. Que já é um valor considerável, mas seria muito menor. Então, esse é um cálculo que eu faço, né? É uma matemática, uma questão financeira, que aí, claro que a lei permite até 6%. Hoje nós usamos 2, podemos usar 1, então é isso que tem que se analisar e se avaliar. Mas aí não existe algum tipo de movimento para que isso mude? Porque, não dá para admitir. Semana passada, eu sei que não, eu acho que nem era daqui, mas tanta criança precisando aí de tratamento médico. Hospital Nossa Senhora da Conceição com aquele pronto atendimento que tá uma várzea, um nojo, né? Quem precisa sabe. Tem tanta coisa precisando, não existe um movimento dentro. Eu digo isso até de forma regional, que eu acho que deveria ser um movimento regional. Eu fiz o levantamento dos 3 primeiros anos dessa legislatura. As câmaras devem custar em uma legislatura algo em torno de 180 milhões de reais as 18 câmaras da Murel. Sim. Então é muito dinheiro. Aí o Hospital São Camilo em Bituba precisa de grana, o Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte precisa de grana, o de Laguna nem se fala, o Hospital Nossa Senhora da Conceição precisa de grana, a nossa UPA não vai, ninguém sabe se é por causa de grana ou burocracia. Então é tanta coisa que precisa para as câmaras custarem tão caro. Existe algum movimento, ao menos na Tubarão, que é o carro-chefe, para que essa realidade seja mudada? As câmaras, né, Niltinho, elas são, na realidade, as que têm que cuidar do orçamento. Então, primeiro, elas têm que cuidar do orçamento delas. Exatamente, é o que eu falo, o dinheiro, porque eles falam, o vereador ou o legislador tem que fiscalizar. O dinheiro da Câmara é dinheiro do pagador de imposto, tinha que começar por ali, Exatamente, o trabalho começaria literalmente em casa, né? Que é a casa do povo. Então, eu acredito, eu tenho falado sobre esse assunto durante esses 3 anos. Por exemplo, nós tivemos a redução da quantidade de vereadores de 17 para 15, mas os 4 assessores que eram referentes àqueles 2, as vagas ficaram lá. Então eu pedi que essas vagas fossem extintas. Então tem situações... Tem sentido. Tem situações que elas... isso fica muito para quem administra a casa, né? Nós, como vereadores, a gente dá sugestão, dá opinião, mas acaba muito para quem administra. E essa questão, Niltinho, de custo de Câmara de Vereadores, por mais que, claro, num orçamento, geralmente ela vai custar aí 2 a 3%, né, do valor do orçamento do município, mas esse 1% ou 0,5%, ele influencia em obras importantes, tanto essas que você citou, e eu cito outras situações que nós temos aqui na nossa região, de infraestrutura. Você deve receber todo dia aqui reclamação de questões de urbanismo, de questões de melhorias que podem ser feitas aí e trazer benefício para o cidadão. Então tem inúmeras obras, e nesse sentido, o que eu tenho pensado? A gente escuta muito aquela frase assim, mais Brasil e menos Brasília. É uma frase legal, eu gosto tudo, mas nós temos no Brasil 5.500 Brasílias.
No estado de Santa Catarina, nós temos 295 mini Brasílias ali. Então, isso tudo precisa ser revisto. Assim, o cidadão, ele precisa participar mais. As organizações da sociedade aí, enfim, quem puder, movimentos partidários, pessoas que hoje têm as redes sociais, as pessoas também não podem sair dando opinião assim de qualquer jeito, tem que se estudar, avaliar, fazer comparativos, mas eu acredito sim que pode se economizar e investir esse valor para o cidadão, por exemplo, nessas obras que você citou aqui. Hospital, seja numa UPA, seja num posto de saúde, seja numa escola, né? Muita coisa, muitos equipamentos públicos aí, situações que precisam de recursos para ser investidos aí e trazer benefícios para todo cidadão. Show de bola, seguimos aqui com um bate-papo com o vereador de Tubarão, Felipe Tesman. Eu vou chamar um break comercial, na sequência eu vou falar com o Tesman sobre os projetos, né, que ele conseguiu tirar do papel para apresentar, para conseguir aprovar. É um trabalho mesmo, é a primeira votação, a segunda votação, e não sei o que votação, depois sanção do prefeito, depois é um verdadeiro inferno, por mais simples que seja a situação, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar no próximo bloco, 8 horas e 23 minutos, vamos falar com o Felipe Tesman sobre esse seu trabalho específico nesses 3 anos de legislatura. Aguarde aí, é rapidinho nosso break comercial. Hora Hiper. Informação que faz a diferença. Atualize-se. Hiper FM. Daqui a pouquinho tem um comentário de Luiz Carlos Prates. O Robson Coutinho tá fazendo uma pergunta. Aqui que é algo que eu me pergunto também, Robson Coutinho. Então vamos colocar a pergunta ao vereador Felipe Tesman. Por que Tubarão ainda não conseguiu bloquear o trânsito de caminhões grandes nas principais ruas? Temos o exemplo de Criciúma, que já acabou com isso há mais de 20 anos. Nilton, até ontem fiz um atendimento na Câmara e vem nessa direção também. Nós já estamos em 2023 e nós precisávamos fazer a revisão do plano diretor. Nós estamos em 2024, na realidade. Mas depende do plano diretor? Também passa por isso, né? Essa questão, também essa discussão da cidade como um todo, né? E essa questão ainda nós não avançamos, não tivemos audiências públicas, não tivemos nada nesse sentido, e eu acredito que isso aí deve ser discutido sim, porque não são poucos os momentos aí que a gente vê, eu respeito, né? O pessoal que trabalha, que é caminhoneiro, que imagina, são pessoas até muitos conhecidos meus, amigos, mas tem hora que o caminhão acaba entrando aqui na cidade e não é atrapalhando, mas trancando o trânsito, ou mesmo, às vezes, trancando uma ponte, como já aconteceu. Arrancando fio. É uma situação que realmente precisa ser revista, e eu acredito que essa discussão essa discussão do plano diretor já está atrasada, e isso poderia ser levantado também junto nessa questão, que é onde vai explicar: a cidade cresce para tal lugar, mas tais veículos, né, e nós não vão acessar esse local. E nós também temos aí a questão de um outro plano, que é esse plano de mobilidade, que está em fases aí finais, que também pode tratar desse assunto. A gente pode também levantar esse assunto nesse momento, e eu acredito que é totalmente compreensível pela parte dos caminhoneiros aí, dos motoristas, dos veículos que tem maior porte, essa situação. Eu vou te falar que eu tava falando com um amigo que tem transportadora. Ele falou: cara, por mim essa lei já podia aprovar há tempos, porque a gente já faz isso. Para nós não é viável colocar um caminhão grande no centro da cidade. A gente já tem veículos menores que levam da transportadora fracionado para o local. Agora não pode, aí é que eu fico pé da vida, Felipe. Aí é que eu fico pé da vida. Como é que pode uma Câmara de Vereadores, a função dela é essa? A função dela é essa, não é bater perna em Floripa para visitar deputado, não é participar, ir para Brasília participar de congresso do não sei o que, não é. A função dela é essa, legislar. Aí nós estamos falando de um plano diretor que está atrasado, nós estamos falando de um problema que é crônico. Aqui em frente agora, o Bradesco ontem passou um caminhão, arrancou o pisca-pisca, ali da decoração. Eu falei, pô, cara, mas é uma coisa que os vereadores estão ali para isso, custa uma fortuna ao nosso bolso para isso, e a coisa não sequer é discutida. Sim. Realmente essa situação, que você até comentou, que hoje eu acho que até
tá cada dia pior, assim, essa questão das fiações é uma questão que eu já tenho cobrado. Ui, que nojo. E nós vamos esse ano mesmo, já até conforme demandas que a gente recebe, situações que, né, é só você andar na rua, você já vai ver, nós vamos até tá enviando alguma documentação para a Celesc nesse sentido, para que isso seja revisado aqui na cidade, de alguma maneira cobrado, principalmente das empresas de telefonia e de internet, e nesse sentido, aí os caminhões acabam passando. Esses dias atrás teve uma situação ali no bairro, também ali no Sertão dos Correios ali, acabou um caminhão passando, arrancando a fiação toda, ficou uma boa parte do dia lá sem energia. Nós tivemos ali em oficinas, quando passou um também ali, arrancou ali arrancou até o semáforo ali, o próprio poste, tudo ali, então ficou ali mais de semana ali até ser arrumado. Então, assim, é uma situação que precisa ser revista e nós vamos ter que encaminhar alguma coisa nesse sentido também, porque tem sido cada dia mais trazido mais transtorno aí para a população. A questão dos fios é ridícula. Eu vejo que tu tens batido muito nisso já há algum tempo. Dos fios é ridículo, né? Agora conseguiram atravessar um fio na ponte, né? Pô, nosso rio é o nosso cartão postal, a nossa maior riqueza. Os caras atravessaram um fio no lado da ponte. Tu quer fazer uma foto, uma selfie, alguém visitar alguma coisa, tu vai ficar aquela visão ridícula de um fio grosso. Eu falei, tem que ir pro Photoshop para tirar o fio. É muita gambiarra, né? Qualquer um pode fazer qualquer coisa aqui na cidade. Esses caras de internet, telefonia e de energia elétrica tem que ter um pouquinho mais de respeito com o cidadão, né? Coloca um lacre ali, cada lacre de uma empresa, o que não tiver, mete a faca e tira tudo. Ah, mas ninguém mandou, fica... Vai aparecer o dono aí, né? Vai aparecer, aí aparece. 8h31, o Luiz de Laguna tá dizendo: bom dia, Niltinho, o povo não aguenta mais levar nos ombros essa máquina pública ineficaz e caríssima, chega de impostos, tudo isso acarreta no aumento de tudo. Abraço, Luiz, tá dado o recado. Ô Felipe, e nesses 3 anos, a gente falou muito do que precisa e do que não foi feito. Tu conseguiu tirar alguma coisa do papel para que chegue nas eleições, né, na campanha, tu possa mostrar ao teu eleitor o que foi feito, o que não foi feito? Assim, Niltinho, o nosso trabalho é muito pautado, isso desde quando eu entrei na política e desde que, né, a gente venceu as eleições, é muito pautado no atendimento ao cidadão. Isso aí a gente tem um canal aberto desde o primeiro dia, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp, atendendo as demandas, encaminhando, fazendo requerimento. Nem todos a gente tem a agilidade e a resposta que a gente gostaria que tivesse, mas não fica ninguém sem atendimento, não fica ninguém sem resposta. Eu sempre digo assim, se a pessoa me ligar perguntando qual é o número do posto de saúde em tal lugar, eu vou atender e vou dar resposta. Claro que não é essa a minha função, eu não sou auxiliarista, mas assim, a gente dá esse retorno, dá essa resposta para o cidadão, e claro que outras demandas também maiores a gente também atende normalmente, e a gente tem procurado fazer algumas leis, alguns projetos que a gente já tem aprovado, no sentido de melhorar o desempenho da máquina pública e dar mais transparência. Eu sei que você pesquisa muito as páginas de portais de transparência aí aqui da região e outros locais, e você sabe da dificuldade que é para quem todo dia está olhando aquilo ali, buscar as informações, e muito mais para o cidadão que não está acostumado com as expressões, com os nomes, essa situação. Então nós temos trabalhado, essa é uma situação que nós temos trabalhado muito, e 2 projetos nós aprovamos, que eu destaco aqui. Temos outros também, mas 2 eu destaco aqui. Um que trata da questão do patrimônio. Você sabe que o Tubarão gasta um valor considerável aí de aproximadamente 200 a 300 mil reais com aluguéis, sendo que nós temos patrimônios que a gente nem sabe que é nosso ainda. Isso tudo a gente poderia, uma lei que a gente fez foi a de que isso seja colocado no portal da transparência. Tem suporte já das empresas que fornecem, que eu vejo que você tem comentado também, apesar de que os portais podem ser muito mais fáceis, muito melhores, muito mais dinâmicos, muito mais assim, de fácil acesso do cidadão. Hoje tem tantas páginas de internet aí que você consegue acessar as informações de maneira clara, de maneira mais interativa, de maneira mais fácil, mais palpável para o cidadão, mas mesmo assim já tem suporte para isso, e a gente tem cobrado a aplicação dessa lei para que a gente venha saber o que a gente tem de patrimônio, principalmente na questão de patrimônios aí de imóveis, que
tem uma dificuldade de saber locais que podem ser permutados, locais que podem ser usados pela própria prefeitura. Então, nesse sentido, é uma lei que nós colocamos. De vez ou outra vem a história, né? Vez ou outra vem a história de porque aquele espaço, por que a prefeitura não utiliza lá aquele espaço da Unisul, que era tal, por que não usa isso? E de fato, como tu diz, ninguém sabe o que está alugado, o que não está alugado, o que é da prefeitura. Eu fiz uma reunião à época com um promotor de justiça, o Dr. Sandy Araújo. Ele disse que ele ingressou com uma ação já há algum tempo, né, na época do Olávio, né? Para que o município fizesse um inventário de tudo que tem de patrimônio, né? Isso. E até hoje ninguém foi. Criaram uma secretaria para isso. Isso. Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio. Sim. E até agora nada, ninguém sabe o que tem. Exatamente, e nós temos ferramentas aí, e hoje isso tudo não adianta a gente pegar papel para ir conferir patrimônio, ou olhar, enfim, isso tudo tem que estar na internet, né? Tem que estar nos portais de transparência. Com os valores, né? Com os valores, quanto que foi pago, quando que foi adquirido. E os que são de aluguel, eu digo. Exatamente, também. E assim, e aí a outra questão que um outro projeto de lei que a gente aprovou também foi a questão da movimentação de almoxerifado. Você compra um produto, coloca no estoque, depois você vai entregando lá, para esse, vai para cá, vai para lá, e esse é um projeto também que a gente aprovou e que a gente também está cobrando que ele seja aplicado. É um controle mais complexo, né? Exige mais movimentação, mas é ali que você vai ver. Se você comprou lá 50 cadeiras, né? Você pagou quanto? Foi no processo tal. Aí ali você já vai ter ideia se essa cadeira você pagou caro ou barato, né? Porque você consegue hoje pesquisar facilmente aí no mercado os valores atualizados, e você também vai ter ali a movimentação. Dessas 50 cadeiras, 5 foram para tal setor, 4 foram para aquele outro, 3 para aquele outro. Então são dois projetos que eles se complementam. Um é o patrimônio ali que você não vai movimentar, que ele vai ficar fixo ali. São materiais que você compra, é um carro, é um imóvel, algo que você vai ficar ali e vai ficar parado para uso. E o outro é material de movimentação. São situações que, para nós como vereadores e para a população fiscalizar, é muito difícil, é muito complicado. E se você tem isso na internet, você consegue ver essa movimentação. E vamos lá, a comparação até que você fez. No setor privado, isso é algo normal, todo mundo faz e é algo que tem que ser feito, tem que saber para onde é que esse material vai. Então são dois projetos de lei que eu destaco assim, que eles vão trazer mais clareza, eles trazem uma melhor visão, uma melhor administração, presta conta para o cidadão e principalmente ajuda a fiscalizar para o vereador e para o cidadão também, aquele fornecedor que às vezes perdeu uma licitação, ele vai saber, né, se aquele produto foi entregue. Isso tudo é o controle de almoxerifado e o controle de patrimônio, duas coisas que nós precisamos avançar muito. Verdade, 2 pontos que seriam a mão na roda para quem gosta de investigar, quem gosta de dar uma olhada, de apurar os gastos aí do poder público. Ô Felipe, pra gente finalizar aqui sobre essa questão da Operação Mensageiro, sim, a CPI deu alguma coisa ou foi mais um cala-boca que o governo teve que mexer para evitar o impeachment naquele momento, ou dali vocês conseguiram extrair algo de positivo? Niltinho, eu entrei assim, realmente, quem participou da CPI, eu entrei de cabeça, assim, procurei estudar a matéria muito a fundo e, assim, nós tivemos algumas conclusões ali que são importantes de serem levantadas, até porque envolve a questão de melhorar, de aperfeiçoar e evitar certas situações nessa questão do lixo. Uma das situações que eu lembro aqui muito claramente é a seguinte: você sabe que hoje nós temos um aterro e ele os municípios fazem as suas licitações e aí todo mundo todos os municípios da Murel destinam ali. E o que acontece? Até um que não é da Murel, que é Garopaba, que eu acho que pertence à região de Florianópolis, também destina ali, se eu não me engano é isso, ou Orleans, são todos da Murel mais um de fora da Murel. E todos eles destinam o lixo ali. O que acontece? Cada prefeitura faz a sua licitação da destinação.
Uma das sugestões que eu fiz, porque justamente o dono da empresa, o que ele fazia? Ele não queria perder o contrato com o Tubarão. Então ele fazia de todos os meios para manter o contrato. Ele não queria perder o contrato com o Capivari, porque não ia ter como ele fatiar o terreno ali e daqui a pouco, vamos supor que Tubarão ganhasse uma outra empresa, iria levar para onde o lixo? Pois aquele ali é o aterro que nós temos registrado. Sim. Então, uma sugestão que eu dei é de que isso seja licitado por todos os municípios, juntos. Eles fazerem uma licitação só. E aí, porque a partir do momento que o caminhão passou dentro ali da balança, o destinação é tudo igual. Então só não tem por que Tubarão pagar R$ 170 na tonelagem ali e Capivari pagar 165. É o mesmo serviço. Questão de transporte, cada um tem a sua, né? Uma distância de Gravatal até o local, Tubarão até o local, Laguna, Imbituba, enfim. Aí o transporte, cada um licita separado. Outra situação que a gente também colocou ali e que eu também participei foi o seguinte: hoje nós temos o lixo reciclado. O lixo reciclado, ele é feito por duas equipes, são 2 caminhões, que é aquele caminhão baú que vem com 4 pessoas, mais ou menos, 3 ou 4 pessoas ali em cima que fazem aquela separação. Aquele caminhão, ele custa em torno de R$ 90 mil por mês, fixo. Fixo, ele é custo fixo. E o que acontece? Você vai lá, separa o seu lixo, tal. Aí a pergunta é assim: tudo bem, o meio ambiente ajuda, esse lixo ele não vai pro aterro sanitário, ele vai para uma empresa que separa esse material e vende, enfim, mas o município não ganha nada com aquilo ali. O município não ganha nada, ele não retorna nada para o município assim, deu 1 tonelada de plástico, deu R$ 1.000 lá, estou dando um chute aqui, não retorna nada para o município. Então, um dos incentivos que eu participei também e cheguei nessa conclusão, se o município quer incentivar a reciclagem, tem que retornar alguma coisa para o município, que automaticamente retorna para o cidadão. E diminua do contrato, exatamente. Se tu conseguiu, se tu durante um mês tu recolheu, vamos lá, 10 toneladas de lata de alumínio. 10 toneladas custam quanto? Isso. Vai dar R$ 5.000, ao invés de 90, o município paga 85. E hoje o que acontece? Simplesmente o município paga, né? De certa forma, ambientalmente ele é melhor, tudo, mas não volta nada para o município. Então aquele cidadão lá que recolhe, ele poderia ser beneficiado. Sim. Que ele separa e tal. Por quê? Porque isso tem que retornar para o município. Então são situações como essa que a gente fez algumas propostas justamente para evitar o quê? Essa questão desse monopólio quase que nós temos do lixo aqui na região. Aí se viesse uma empresa, por exemplo, nesse sentido que eu falei da licitação em consórcio, se viesse uma empresa, 3 empresas ali, que elas fossem concorrer, elas iam ganhar a região toda ou não iam ganhar nada. E aí ficaria mais interessante para o próprio investidor, que hoje não está no aterro ali há 20, 25 anos, como nós temos essa empresa que está ali. Então essas foram algumas situações que a gente sugeriu no fim ali na conclusão da CPI, né? Algumas melhorias que tem que ser feitas, 2 estou citando aqui, né? Mas situações que podem ser melhoradas que o município está perdendo, na realidade. É que assim, é um serviço que é quase um monopólio, né? Exatamente. Poucas empresas prestam esse tipo de serviço aqui em Santa Catarina, né? Aqui de Tubarão, mais próximo é Içara, né? Depois do que nós temos em Pescaria Brava. E os camaradas, ao que parece, para não perder, por exemplo, de Içara, eles vinham aqui na região e aliciavam individualmente cada prefeito, cada responsável por licitação, enfim, para direcionar a licitação para eles. Porque tem que a empresa tal tem que ter uma capacidade absurda que só a empresa que tinha, ou determinado equipamento, ou tem que estar tantos quilômetros da sede da cidade, por aí vai. Aí eles acabavam direcionando nesse sentido e a empresa serrana ganhava todos os processos. Vamos lá, 8h43. Tens um projeto também de acuidade visual, é isso? Isso, nós temos um projeto que você sabe que a gente já aprovou esse projeto, e esse projeto ele foi executado pela ATDEV, né, que é a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Tubarão, nas escolas. O que acontece? Eu tenho um exemplo desse na família, eu tenho uma filha e o período de desenvolvimento da visão, ele se dá muito entre até os 6
6 anos. Então, até os 6 anos você consegue fazer um tratamento corretivo mais efetivo. 6 a 7 anos. Dali para frente você não consegue tanto. Já consegue, você faz o tratamento, mas não tem tanto resultado, tanta efetividade. Nós tínhamos um projeto de lei aqui que é sobre aquele teste de acuidade que todos nós, quando estávamos na escola, fizemos, só que ele era feito a partir dos 8 a 10 anos. E aí tem problemas que são detectados principalmente de 0 a 6 anos. E aí o que acontece? A gente fez um projeto para que já a partir dos 4, 5 anos, já no início ali da vida escolar, a criança possa fazer esses testes. A prefeitura, né, através de parcerias que ela tem, antecipar esses testes. E aí eu pedi, e aí a pessoa que é lá da TIDEV, que faz esses projetos, ela disse, não, nós vamos fazer, enfim, vamos executar. E depois eu pedi para ela, só quando tiver alguma criança que acontecer esse problema, você me avisa para a gente saber que o projeto está dando resultado. E depois ela me retornou numa escola aqui do município, uma situação que ela me passou, ela disse assim, ó, tal criança, ela foi feito o teste, né? E agora ela já foi encaminhada para o médico para ver, enfim, fazer as correções necessárias para ela ter uma visão melhor. E isso é um caso que foi muito interessante, um projeto de lei que a gente, um assunto, na realidade, que a gente levantou e que teve aí um resultado que, pelo menos na vida dessa criança, já vai fazer diferença. É o tipo de projeto que impacta diretamente, né? A gente vê que impacta diretamente na vida do cidadão, né? Dando certo, nesse Isso. caso aí... Já teve resultado. Já teve o resultado. 8h45. Felipe, obrigado pela tua participação, não temos mais tempo, né? Certamente nós vamos falar em outras oportunidades, já que tu é um pré-candidato. Tu vem pra vereança aí. Sim, isso, sim, né? exato. Vem pra vereança pelo PL. Exatamente. Pelo PL. Tá certo, então. Obrigado pela participação e a gente tá sempre disponível. Teu irmão, Eugênio Tesman, tá aqui Dá um sempre abraço. antenado no programa. Vai trabalhar, para de ficar discutindo lá com essa turma de chato lá desse grupo do Clube de Campo hoje. Tá certo. Tá certo. Valeu, Felipe. Obrigado. Niltinho, obrigado aí pela oportunidade, agradecer mais uma vez, desejar aí os nossos ouvintes aí, os ouvintes do seu programa, um bom fim de semana, e estamos aí à disposição. Obrigado pela oportunidade aí de estar explanando e falando um pouco aí sobre as nossas ideias, opiniões, aquilo que a gente já propôs aqui na Câmara de Vereadores. Assim, os seus ouvintes também podem entender um pouco como é que a gente trabalha, né, aquilo que a gente pensa. E obrigado de coração mesmo aí pela oportunidade, e um grande abraço também aí pro nosso ator global aí. Rafael Biga.